No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na NET e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de sexta-feira, 26 de junho de 2015. Participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, mande sua mensagem, seu WhatsApp, 995076900. Bom dia, Casanova. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro, Arnone, bom dia a todos. E ontem não houve sessão na Câmara Municipal. Visualmente havia quórum, mas para o presidente da Câmara, o professor Jesus, do PDT, não houve. O vereador Celestino está aqui pelos bastidores e diz que vai criticar veementemente o presidente da Câmara daqui a pouco. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: a Polícia Federal apura repasses para a mulher do governador de Minas Gerais. A Polícia Federal poderia apurar os outdoors em Guarulhos, né, Arnone? Seria uma boa apuração daí. Nossa, ia apurar muita coisa. Uma pressa que esses outdoors que eu vou dizer negócio seu. Polícia Militar fecha apuração de fraude sem ter ouvido 12 oficiais. Estão previstos 20 oficiais policiais para depor, só 8 fizeram depoimentos, só que o governador disse que o inquérito será reaberto. Tá certo. Lula... Foi reaberto também do metrô. Agora foi aberto, né? Na Justiça metrô, Criminal. O Metrogate. Ex-presidente Lula diz ter se excedido ao criticar petistas. Ainda bem. Opa. Eu acho não. Eu acho que ele foi até leve. Eu acho que ele foi correto na crítica. O Estadão, só que ele deve ter feito essa crítica há muito tempo, né? Quando ele era presidente ainda. Não, agora ele quer um habeas corpus, ele não quer. Não é ele, não. Foi um mané que entrou na justiça para variar. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca: governo reduz para 6% o teto da meta de inflação em 2017. Quando você quer mané, você arruma toda hora. PT aprova a resolução em defesa das empreiteiras. Tá brincando. Que é isso, companheiro? É isso. Não achei não, companheiro. São Paulo tem a menor taxa de homicídio da história. Vamos comemorar? Aí eu te pergunto, o que é um homicídio? É quando um policial mata um bandido ou quando um bandido mata um cidadão? Eles computam todos, ou não computam o da polícia, né? Não sei. Eu sei que aquele policial motoqueiro, motociclista, melhor dizendo, né? Ele está preso. Aquele que enfrentou 2 bandidos que atiraram nele foi preso. O problema foi só depois que ele enfrentou, né? Depois que eles caíram. Folha Metropolitana destaca: a extensão do metrô para a cidade começa ano que vem. Daqui a pouco não é tão pode começar, agora pelo menos quando vai terminar. Não, a manchete é otimista, mas o texto nem tanto. O secretário de Transportes do Estado diz o seguinte: nós temos, olha a palavra que ele usou, Hernani, nós temos 2,5 bilhões de dólares apalavrados. Eu tenho 7 milhões apalavrados. Apalavrados com o BNDES. Aí ele coloca: se o dinheiro sair, iniciaremos a obra o ano que vem. Ou seja, então, prometido, está prometido só. O ano que vem é um ano de eleição. Então, agora o ano que vem começa tudo. Começa a prender os baloeiros, fiscalizar a estrada, tampar o buraco da rua. Ano que vem é uma festa. Bom, a Folha Metropolitana ainda destaca: a Câmara vota pacotão do Executivo em sessão extraordinária. Não realizaram sessão ontem. Ontem foi uma manobra política para evitar debate sobre o HMU. Verdade. Agora, na terça-feira, haverá uma sessão extraordinária na Câmara, votando somente os projetos de interesse da Prefeitura.
Que é essa manchete aqui, Pedro? Qual delas? Roubos crescem 72% nos 5 primeiros meses. Achei que era pombos, é roubos que tem medo. Solta meu pombinho aí pra ele falar bom dia. Sorte. Sexta-feira o pombinho tá preparado pra ir pra praia. Aí. Tá até de biquíni já. 7 horas, pombo de biquíni. 7 horas e 6 minutos. Guarulhos hoje destaca: índices de violência apresentam queda na cidade no mês de maio. A abertura da ponte do Baquirivu é confirmada para o dia 20 de junho. Uma boa notícia. Não é boa notícia. Ah, não é? Não, é uma notícia facciosa, capciosa. Vai empurrar nós mais pra frente. Está palavrado isso também. Não, eles prometem abrir, sabe o quê? Para carros oficiais e para ambulâncias em casos de emergência. E bicicleta com pneu E furado. para os pedestres. Abrir pontos para pedestre é ótimo. Né? Que beleza. Então, o vereador Eduardo Barreto confirmou comigo ontem, ele participou dessa reunião, o deputado estadual Alencar. Eles vão abrir, repetindo, para carros oficiais. Ambulância. Eu acho que vão abrir para os carros da Gru Airport. Só? Sim. Pô, carros oficiais. Vão abrir para ambulâncias em casos de emergência. Em caso de emergência também. A ambulância tem que parar e mostrar o paciente. Obrigado, hein? Eu já pensei que Não, que mas óbvio. tem que agradecer a Gru, ele tá fazendo um negócio pro cidadão ali. E tem bicicleta com pneu furado também. Olha, eu vejo que a guerra continua, a batalha continua. Eles estão anunciando aqui que vão reabrir, mas é uma reabertura falsa, que induz o cidadão a abrir só um pouquinho. É pra ganhar tempo. Eles estão empurrando até o povo esquecer. Roberto Salmeu, ontem muitos vereadores indignados, porque no plenário havia quórum, mas no golpe de vista o presidente Jesus encerrou a sessão. Estranho, né? Porque muitos vereadores estavam ali presentes, dizem que tinha acima de 20 parlamentares naquele momento, mas por opção, um esvaziamento ou uma ação mais rápida de Jesus, simplesmente não havia quórum. Tô achando gozado você tá achando isso estranho. Por quê? Isso é usual na Câmara. Um golpe de vista? Golpe de vista. Faz 100 anos que eles dão golpe de vista na Câmara e vão continuar dando. Essa não é a primeira, não é a última vez. Né? Roberto, eu me lembro que acho que foi o vereador Zé Mário, apresentou um projeto, e eu concordo com isso. A presença deveria ser pelo placar eletrônico, não pelo golpe de vista. Sim, lógico, né? Não é? Teoricamente, pelo menos você registrava quem estava presente e quem não estava. Tem algumas regras no futebol que são claras, a outra é a interpretação do árbitro. Essa é a interpretação do árbitro. Ele, É que não interessa mudar a polêmica. Quando não interessa... Então é coisa que começou, não foi hoje. Quando tem um projeto de interesse do governo ou da presidência, aí eles esperam meia hora, uma hora. É assim que funciona. Tapete vermelho. É assim que funciona. Liga. Eu já vi gente ligando para os vereadores. Corre que dá tempo. Bom, 7 horas e 9 minutos. Vamos ao rápido intervalo. Participe. 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do radar, mande sua mensagem, 995076900. Só antes do intervalo, antes que eu me esqueça. Ontem, Arnone e Roberto, 3 funcionários da SDU ficaram presos durante 3 horas dentro de um elevador na nova sede da secretaria. Eu gostaria de saber, realmente eu sei que não é o secretário quem escolhe o imóvel. Quem escolhe o imóvel, geralmente, eu acho que é a Secretaria Jurídica. Sim, não sai de lá. A locação dos imóveis, se eu não estiver enganado, é pela Secretaria Jurídica. O Severino que dá um golpe de vista. Agora, 3 funcionários ficaram presos 3 horas. Tem gente ontem que me relatava, se eu ficar 3 minutos preso, já infarto. É verdade, é um pânico terrível, né? Depende da companhia. A primeira informação que me passaram, Pedro, eu acho que foi por volta de umas 15, 16 horas, é que os bombeiros estariam lá para lacrar o prédio, né? Aí acabei ligando para algumas pessoas, inclusive falei com o secretário adjunto, e ele me confirmou realmente que havia um problema no elevador e que os bombeiros tiveram que ser chamados para auxiliar o pessoal de manutenção. O que chamou a atenção é que o elevador não tinha nenhum alçapão de emergência. Eles tiveram que quebrar uma parede para chegar à porta do elevador. Isso é brincadeira. Então... Quem loucou esse prédio, hein? Nossa, loucou, né? O louco. O louco que loucou o prédio. Rodrigo Souza, informações do repórter, bom dia. Bom dia, Pedro, Arnone, os demais presentes ao estúdio, aos nossos ouvintes e telespectadores.
Bom, Pedro, ontem eu estive no terminal de ônibus Pimenta para ver a situação de limpeza, de administração do terminal, já que a Socican não presta mais esse serviço à prefeitura. E hoje eu estou aqui no terminal Jardim São João, Pedro. A situação aqui ela não difere muito lá dos Pimentas, é muita sujeira aqui por todos os lados, principalmente nos sanitários. Curiosamente, esse sanitário aqui de São João está muito pior do que o lado do Pimentas, Pedro. Muita sujeira, muito lixo espalhado dentro do chão do próprio banheiro. Eu conversei com os comerciantes aqui, já que são 2 barracas aqui que servem café, bolacha, essas coisas todas aí para os usuários, Pedro. Eles falaram que essa situação de sujeira acaba prejudicando até mesmo a questão da venda deles, porque falta higiene e alguns usuários acabam não comprando, porque se sentem prejudicados, se sentem mal com essa situação. Rodrigo, eu quero entender o seguinte, os comerciantes continuam trabalhando, eles pagam aluguel para quem, hein? Pedro, eu até queria retificar ontem uma notícia que eu dei, eu falei de forma errada, que esse aluguel era pago para a prefeitura e não era um acordo que existia com a Socican, segundo me falaram, é uma empresa franqueada que tinha esse acordo com a Socican, mas só que agora, as informações que eu tive conversando com eles agora cedo aqui, é que eles estão tentando um acordo com a prefeitura para que eles continuem trabalhando aqui no local e prestem contas à prefeitura. Pois é, nós estranhamos ontem a sua informação. Então, esses comerciantes eles têm que tentar ajudar na limpeza. Agora, é impressionante a prefeitura ter largado os terminais São João e Pimenta. A Socican, a empresa que administrava, saiu, largou e realmente os terminais estão largados, né? A Socican assina um contrato de administração, é lógico que imaginando que naquela rodoviária, naquele terminal, vai faturar. Lógico, porque ela tem que bancar segurança, tem que bancar tudo, limpeza. Ela assume, mas tem que mostrar resultados. Chega uma hora que eles viram que a coisa não virava. Eu estou achando que havia um contrato, Arnaldo, eu vou pesquisar ainda hoje. Na terça-feira. Deve existir um contrato com a prefeitura, mas não paga nada para a prefeitura. Mais alguma informação, Rodrigo? Sim, Pedro. Eu conversando exatamente aqui com os comerciantes, uma outra situação que chama atenção aqui é que há cerca de um mês a empresa de ônibus Vila Galvão, ela colocou como se fosse um cercado aqui, Pedro, para os usuários que precisam pegar ônibus aqui sentido a região do centro. Ou seja, há 3 catracas aqui, as pessoas chegam, elas entram nesse cercado e esperam os ônibus ali. E segundo esses comerciantes, esse último mês, com essa ação aqui implementada, a venda deles caíram assustadoramente. Para você ter uma ideia, uma barraca aqui de aproximadamente 2 metros quadrados, ou um pouco mais do que isso, eles pagam aproximadamente R$5.000 de aluguel mês, Pedro. Peraí, quem paga aluguel para quem? Como eu te falei, pagavam para a Socican e agora estão tentando aí uma tratativa com a prefeitura. Porque a Socican que administrava o terminal. Então ela que loca e ela que tem a responsabilidade de manter. Ela viu que as locações, as coisas não compensavam o custo que ela tem para manter, ela foi embora. Peguem esses R$5.000 e contrate alguém para limpar. Não dá, esquece. Eu gostaria de saber A prefeitura não conseguiu administrar nada. Quando o Maçom, o subsecretário de trânsito, falou aquele dia que queremos municipalizar os ônibus, não tem condições de administrar nem as viaturas, nem os carros. Os comerciantes agora estão economizando no aluguel, ajudem na limpeza também. Eu queria saber se ainda tem muito cachorro ali no terminal São João, porque tinha muito cães. A cachorrada é evidente. A cachorrada estava lá e era atacada, hein? Funciona assim, tá hoje, aqueles terminal rodoviário, é uma república, sabe república, estudantes? Tem 30, 50 morando dentro da mesma casa. Limpa. Ninguém joga o papel pro lado, taca a toalha, joga cueca, vira um inferno, é do jeito que tá ali. Ô, Rodrigo, e a segurança do local? Ô Pedro, é outra preocupação também aqui corrente, aqui principalmente dos comerciantes, como a Socican saiu, era uma segurança privada, eles não têm mais esse serviço aqui. E curiosamente, Pedro, as barracas aqui é tudo muito simples. Não tem nenhum sistema, por exemplo, de fechamento durante a noite. Há uma barraca aqui, por exemplo, que a menina me informou aqui, que à noite ela fecha às 9 horas, joga uma lona aqui sobre a barraca e vai embora. Eles estão temendo que eles possam aí sofrer saques, roubo de mercadorias nesse período aí que está de indefinição, Pedro. Peraí, Rodrigo, eu me lembro que haviam boxes construídos. Tudo locado. Rodrigo? No Pimentas, algumas barracas são mais padronizadas, alguns boxes realmente fecham. Só que aqui no São João, para você ter uma ideia, essa barraca específica que vende bolachas, ela é apenas aqui um tablado que é colocado os potes em cima.
e à noite o funcionário, quando vai embora, ele simplesmente coloca uma lona e pronto, já está feito. Eles contavam com a segurança que era feita aqui de forma particular pela Socicam, mas esse serviço agora não existe mais. Ok, Rodrigo, por favor, fotografe o máximo possível, tá ok? Pedro. Pois não. Eu só queria falar com a Alone que o Paulinho Ripe, motorista de um micro-ondas, até acaba de mandar um abraço para ele. Obrigado. Aí do programa. Perfeito. Agora, então, lá virou uma república sem dono. Virou um chapéu velho. Virou um chapéu velho. Essas barracas normalmente existem, você tem o box fixo e outros, né? Que nem dentro no shopping. Sim. Aí você compra com aquele plástico, põe um cadeado ali do lado, aí guarda, lógico, tem segurança, olha. Você imagina ali, onde é. Demorou. Sem segurança. Demorou para levar a barraca tudo embora. Ele simplesmente puxa a lona, amarra, dá um nó e leva. Não, põe no carrinho de... Pois é. Olha, e essa falta de fiscalização, essa falta de organização, Arnone, para você ter uma ideia, eu sempre tenho falado aqui na feira de sábado, ali da região do Taboão, que eu sempre vou, na rua Joaquina de Jesus. A feira irregular, para você ter uma ideia, a feira que é irregular está maior do que a feira regular. Assim, porque não tem ninguém. O rabo maior que o cachorro? Verdade. Não tem ninguém enchendo o saco. Olha, a feira regular, ela foi colocada de uma forma para não atrapalhar o trânsito. Tal, Samuel, né? Sábado passado eu fui lá para a região Turbo, tá bom de manhã. Rapaz. Tá feio o negócio. Não, aquela feira do rolo então, tá maior do que as É o que eu tô falando. Não, sim, mas eu vou falar pra você não consegue mais passar por ali. O trânsito vira no inferno. Deixa eu ir para o intervalo. 7 horas e 16 minutos, Então, voltaremos em 2 minutos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos esses benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7 horas e 20 minutos, 7h20. Participe do Radar de Notícias, 2451-2121, celular vivo do Radar, 99507-6900. Já conosco no estúdio, vereador Celestino, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, Noni. Bom dia, ouvintes do Radar, telespectador da TV Cantareira.
Estamos aqui nessa TV Guarulhos, vereador. TV Guarulhos. Santarém está lá longe. NET TV acabou faz tempo. É o... Canal 3, né? É muito tempo. É costume. Tá certo. Mas TV Guarulhos. Vamos falar dos ônibus aí articulados, Arnone? Pois é. Chegou o ônibus articulado. Guarulhos só anda para frente. Já estão circulando. Tá engraçado o texto? Não, tá engraçado, meu óculos. Já estão circulando na cidade 50 novos ônibus, sendo 20 articulados e 30 estendidos que fazem as linhas 433, Terminal São João, Terminal Vila Galvão, Via Anel Viário e 453, que é o Terminal São João Centro, via Avenida Tiradentes, equipados com a tecnologia BRT. Esses novos veículos são muito mais rápidos, eficientes e seguros e garantem ainda mais conforto aos passageiros. É a Prefeitura de Guarulhos avançando cada vez mais no transporte público. Isso aqui é elástico no teu óculos? Colou para dar uma dimensão de 3D. Arnoldo, você fala em desarticulados, tem algumas pessoas, inclusive eu vou procurar o secretário de transporte para saber a veracidade. Muitos usuários do transporte coletivo, principalmente essa linha do São João a Vila Galvão, quando era ônibus normal, gastavam em torno de 50 minutos a 1 hora. Agora estão gastando 1 hora e 40 minutos. É mais lento? Muito mais lento, mais lento. Mais lento cabe mais pessoas, é claro. Tem que dirigir com mais atenção. Mais atenção. Guarulhos é uma cidade que não teve um planejamento viário, e as ruas são estreitas, buracos, lombadas, faróis, mais demorado. Vereador, o que aconteceu ontem na Câmara que havia vereadores em plenário, mas o presidente Jesus, num golpe de vista, disse que não havia? Eu estava conversando com a Josiane, assessora, diretora da Câmara Municipal. Quando eu virei para trás, eu ia pedir para falar na tribuna livre e visualmente não acordo, declaro encerrada a sessão. Então é um método ruim. Eu tenho o maior respeito pelo vereador Jesus como pessoa, como ser humano, mas como presidente da Câmara, está deixando a desejar. Nós estamos passando por momentos críticos. Foi articulado o encerramento da sessão com o líder do governo, veio ordem do governo para não ter sessão. Isso é ridículo para o município de Guarulhos. O presidente errou feio, expôs toda a Câmara Municipal de Guarulhos, inclusive nós da oposição. Quando eu falo de legislativo, quando o pessoal não teve sessão mais uma vez, a população não vai falar que foi a base do governo e que foi o presidente. Não foi nem a base do governo. Foi a atitude isolada do presidente Jesus. Ele encerrou a sessão para evitar críticas à situação que a cidade está passando. Isso foi combinado com o líder do governo. É muito feio, professor Jesus, é muito feio. Vossa Excelência não é presidente do prefeito, Vossa Excelência é prefeito do legislativo. O legislativo tem que ser harmônico, mais independente. E a sua posição só está harmônico. Muito feio para o município de Guarulhos. Então eu fiquei muito chateado. Vereadores da base também ficaram chateados. O Eduardo Barreto está aí nos bastidores, deve fazer a colocação também. Todos os vereadores reclamaram dessa posição do presidente. Teríamos que ter sessão sim. Nós temos a lei de diretriz orçamentária para ser votada. Tinha projeto. E a Câmara, Pedro Notário Arnone, a Câmara é um local de debates, parlamento, falar, criticar, elogiar, debater, resolver os problemas da cidade. Agora, uma pessoa, como presidente da Câmara, vai lá e encerra a sessão sem dar satisfação para o corpo do Legislativo? Eu já falei, eu sou o turco, o presidente fazia a mesma coisa, o vereador José Mário tentou acabar com isso. Esse poder imperial do presidente tem que ser mudado? Tem que ser mudado. Eu acho que não tem que mais, nós temos que alterar esse regimento interno, não tem que acabar a sessão sem votação eletrônica, votação nominal. Isso é de quórum. Vou colocar... A sessão não poderá ser encerrada sem votação nominal, porque aí o vereador se expõe, ele vai lá, se ele sair da sessão, está registrado quem vota, quem está presente ou não. Esse poder imperial precisa acabar. Precisa acabar. Muitas pessoas ligaram ontem nas redes sociais e perguntaram qual o nome dos vereadores que estavam ausentes. Exato. A responsabilidade do acontecimento de ontem foi exclusivamente do vereador professor Jesus, presidente do Legislativo. Tem um carinho muito grande para ele, carinho muito grande, como pessoa,
Votei nele, a bancada do PSDB votou nele para presidente, porque veio do PDT, numa coligação com o PSDB. Nós tínhamos certeza que não ia ter um mandato democrático, mas não, está fazendo aí o jogo do governo, e não há interesse do governo. Nós estamos passando por uma crise sem precedente, tá? É guarda municipal sem carro, sem moto, HMU fechado, não paga aluguel, não tem dinheiro para pagar o lixo, então a cidade está um pandemônio. Então, eu acho que é o momento do legislativo. Qual a função do legislativo, Pedro? O legislativo tem que legislar e fiscalizar. É essa a nossa função. Agora nós temos 4 vereadores de oposição. Tem alguns vereadores que têm uma posição mais independente, crítica ao governo. Agora, a impedir que nós façamos nosso comentário, façamos o debate para a cidade. E o debate é salutar. Pobre da cidade que não tem oposição, que é uma cidade de só um pensamento, não. Eu acho que temos que divergir sim, e assim você constrói a democracia. Eu espero que o senhor tome uma atitude em relação a esse poder imperial. Com certeza. Nós temos que alterar a questão do regimento interno. Sessões só poderão ser encerradas com verificação de quórum digital, através do terminal eletrônico ou por chamada. Agora, o ex-vereador Zé Mário me diz o seguinte: só quem pode mudar isso é a própria mesa diretora. Não, regimento não. Regimento o vereador pode mudar. Então, tomara. Qualquer vereador pode apresentar. Que a maioria diga que sim. Exatamente. A maioria manda, mas a maioria deles. Então, mas eu acho que nós temos uma bancada lá, muitos vereadores democráticos, Eduardo Barreto, Heleno Mendes. Não vou citar muito nome, porque eu vou cometer injustiça com alguns, que são muitos vereadores. Tem vereadores aí que com certeza, vão estar aí apoiando a nossa ideia. Eu tenho certeza também que muitos vereadores do PT não têm receio do debate. Não. Tem alguns que ficaram bravos e não deixaram o debate. O vereador Romulo estava presente, a dona Maria estava lá presente, outros vereadores, e é difícil essa situação. Essa retirada estratégica não foi das mais estratégicas. Foi uma retirada, não foi retirada, foi um autoritarismo do presidente. Então, nem o vereador, os 33 vereadores, nenhum tem culpa, Pedro. A responsabilidade, o presidente chamou a responsabilidade para ele. Então, ele é o único responsável. Bom, para finalizar, vereador, como é que está a situação do PSDB de Guarulhos? O PSDB está bem fortalecido, nós estamos aí, desde fevereiro, nós estamos realizando plenárias mensais. Foi eleita, nós pedimos para o Executivo Estadual fazer uma intervenção, porque o diretório anterior estava esfacelado, e nós conseguimos reorganizar o partido. Hoje não tem regime presidencialismo, hoje a executiva discute todos os problemas do partido em plenário. Tem divergências, mas divergências são salutar, tá? Isso ajuda a discussão. O partido que não tem divergência não existe partido de um pensamento só. Então tem divergência sim, houve algumas divergências com outro grupo durante essa semana, mas estamos conversando, mas o objetivo é um só, o objetivo é que o PSDB saia vitorioso nas próximas eleições. Estamos articulando aí a chapa de vereadores, já tem muitos candidatos aí vindo para o PSDB, temos um quadro bom dentro do partido, poucos candidatos a vereadores saíram do partido da última eleição, e o PSDB hoje, a nível de Estado de São Paulo, está muito bem, a nível de imagem do partido, a nível de legenda. Na campanha do ano passado, o Aécio Neves teve quase 70%, Geraldo Alckmin foi mais votado na cidade. Então, o PSDB tem o partido é muito forte. Agora nós temos que transformar isso aí em nomes. E o vereador Guti está a caminho do PSDB? O vereador Guti, já temos um convite, conversamos com o presidente estadual do PSDB. É bem-vindo sim. E que existe muita informação contra informação, Pedro. Mas nós estamos lá reorganizando. Nós tivemos uma reunião da executiva, com todos os grupos juntos, e estamos chegando aí a um consenso. Agora nós vamos eleger uma nova provisória, e essa provisória tem 90 dias para eleger um novo diretório. Então nós vamos fazer isso imediatamente para fortalecer o partido. E o que nós estamos fazendo, Arnoldo, nunca aconteceu no partido. Sempre as pessoas falam, Carlos Roberto, ele vem, não vem. O Carlos Roberto tem que vir agora. Agora é o momento de organizar o partido, discutir eleições do ano que vem. É um nome forte, foi candidato a prefeito 3 vezes na cidade, já foi deputado federal. É um nome forte, mas é o momento de nós organizarmos, e já temos um nome aí para 2016. Vereador, só uma receita caseira para o senhor, quando a gente tem esses, bem doméstica, no interior, quando a gente tem esses problemas emocionais, a gente pega 5 folhas
Goiaba. Goiaba, né? Tá. Goiabeira. Chá de goiaba. Faz um chá de goiaba, toma. Diz que trava até a alma. Vamos lá. Depois você tá meio goiaba? Não Você me tirou do PSDB e levou pra goiabeira. Não é que você precisa travar. Não, tá bom. Eu já vou chegar em casa. É o chamado contra-ataque, o golpe do contra-ataque. Eu vou procurar. Tem várias goiabeiras na cidade. Está meio abatido, está meio assim, não, ontem semblante caído. Ontem foi um dia muito feliz. Teve uma noite de rei, não teve? Ontem foi um dia muito feliz para nossa família, né? A gente... Exato. Parabéns. Concretizou aí um processo esperado há 6 anos e... Parabéns. O Nauan Celestino está muito feliz, a minha esposa Rosimeire Celestino está feliz, a Giovana, meus filhos todos, estão todo mundo feliz. Rafael, a Samanta, a Pâmela, tem 5 filhos. 5 filhos. Parabéns pela vitória, viu? 3 biológicos e 2 do coração. Então, estamos aqui na luta e foi um dia muito feliz. E esse abatimento que cai no semblante, assim, é quando a gente passa uma noite de rei, sentado no trono. Mas verdade. Resolve. É isso aí. Obrigado, vereador Celestino. Obrigado, estamos aí para prestar esclarecimento para a cidade. Vou conversar com o professor Jesus, que eu tenho respeito por ele. Tá? Quero ver a mudança, hein? É público, a cidade inteira está comentando o encerramento da sessão ontem. Então, isso não pode acontecer, porque o professor Jesus desgasta o Legislativo e desgasta Vossa Excelência. E ontem muitas pessoas perguntavam quem estava presente, quem estava ausente. Não, os jornalistas não vão arriscar dizer pelo seguinte: depois do cara diz que estava presente, ainda te processo. 2 minutos voltaremos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Atenção, trabalhador no comércio. Os Sincomerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. 7h35, 7h35, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, 99507-6900,
Conosco no estúdio aqui o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Bom dia, vereador Barreto. Bom dia Pedro, bom dia Roberto, um bom dia especial a todos que nos acompanham em casa e para o meu filho Arthur, de 8 anos, que disse que estava ouvindo o pai. Parabéns, Arthur, obrigado pela audiência, hein? Bom, eu até falei no início do programa, vereador Barreto, a abertura da ponte do Baquirivu é confirmada para o dia 20 de julho. Em termos, né? Prometeram abrir para carros oficiais, ambulâncias e pedestres, é isso? Eu quando vi essa notícia ontem em algumas redes sociais, de alguns pais da criança, né? Eu fiquei bastante surpreso com a falta de informação real, porque na verdade o que aconteceu ontem foi uma reunião junto ao presidente da Agroaeroport, o presidente interino, o senhor Marco, junto ao deputado Alencar Santana, alguns vereadores e alguns líderes de comunidade. E aí foi discutido a reabertura da ponte e ficou acertado, nada diferente do que a gente já tinha recebido através do ofício esse que eu publiquei, dizendo que a reabertura da ponte está para o dia 20 de julho de 2015. Porém, só para acesso de pedestres, que fique bem claro, acesso de pedestres e de carros de emergência do aeroporto. Do aeroporto? Ontem eu ainda questionei. Então, quer dizer, se passar uma UTI vindo do UPA São João para ir para o Hospital Geral, vai poder passar? O presidente falou que não. Eu falei, como não? Ele falou, Pedro, ele pegou e falou assim ainda. Falou, passaria por dentro da base aérea? Eu falei, mas aqui tem a base aérea, que é um acesso que todo mundo usava. Então, quer dizer, os caras estão achando que ali é uma área militar, que se você entrar ali vai ser para causar algum atentado, e está completamente errado. E a gente reclamava quando a Infraero era comandada pelos militares, né? Olha só. O Pedro, em Guarulhos tem algumas coisas absurdas. Falando sobre aeroporto, Baquirivu, aquela região ali, ontem eu estava conversando com um amigo e ele me informou, eu não sabia disso, que existem capivaras naquela região, muitas capivaras. Inclusive, uns 15 dias, uma capivara foi atropelada na marginal Baquirivu, porque ela acabou atravessando a pista e colocando em risco motoristas. Inclusive, algumas pessoas já evitam a trafegar pela direita ali, justamente para ficar esse tipo de problema. Agora, vereador Barreto, e não apresentaram nenhuma alternativa de reabertura e de acesso ao aeroporto? Ontem, quando eu fiz uso da fala, eu disse que nós estávamos presidindo a Comissão Especial de Estudo, lembrando que não é só esse assunto que a gente vem discutindo na cidade. A gente sabe que a cidade está passando por um momento complicado, um momento de crise, onde a gente tem levantado aí discussão em várias áreas, saúde, segurança, porém, essa discussão da Agroaeroport a gente já vem desde abril de 2014, quando eles falaram que iriam reabrir apenas após a Copa do Mundo. Ontem eu fiz um questionamento ao presidente da Agroaeroport. Eu perguntei qual que era o tamanho do aeroporto, já sabendo. Ele disse que eram quase 12 milhões de metros quadrados, quase 12 quilômetros da cidade. E aí eu questionei ele, eu falei, imagine o senhor o impacto que o senhor causa na nossa cidade. Verdade. Onde estão as medidas de compensação? Onde estão as medidas mitigadoras? Sim. O silêncio pairou. Nenhuma, né? Nenhuma, não existe. Não existe uma compensação por rio, não existe uma compensação viária. Como eu já estava conversando aqui com o Roberto bem lembrou, o barulho dos aviões, não existe compensação de nada para aquela região. Ou seja, o lucro é só da empresa, o ônus fica com a população. Vereador Barreto, o senhor ficou de entrar na Justiça Federal, na Promotoria Pública Federal, contra esse fechamento da ponte. Isso já aconteceu, não? Ainda não aconteceu, porque a gente mandou esses ofícios para a GRU, ainda está no prazo válido ainda de quando a gente vai ter essa resposta oficial, aonde estão as medidas mitigadoras, que, como eu informei, são as medidas de compensação por uma obra daquele tamanho, que foram investidos mais de 3 bilhões de reais no Terminal 3 e no edifício garagem e ali no sítio aeroportuário. Então a gente quer saber onde estão essas medidas mitigadoras, porque a cidade precisa dessa compensação, porque como eu já venho dizendo desde 2014, ou melhor dizendo, do final de 2013, aquela região está ilhada, porque só tem a Bela Vista do Paraíso e só tem a João Jamil Zarif para sair dali. Então, quer dizer, o aeroporto causando uma barreira natural, uma barreira artificial para a cidade, parecendo o muro de Berlim, dividindo a cidade ao meio. Divide a cidade ao meio. É o Vaticano, né? Divide a cidade ao meio. E aí não tem nada de compensação para aquela região, é um absurdo. Eu fiquei surpreso. Nenhuma ambulância do SAMU, numa emergência, para ir para o Hospital Geral do Secap, não pode passar ali? Não, que eu acredito que vai estar socorrendo o homem-bomba, porque eu acho que o pensamento deles é esse. Arbitrário, posicionamento arbitrário a todo momento, inclusive fazendo algumas pontuações que estavam preocupados com o social.
Pedro, pelo amor de Deus, né? Mas eu me lembro que o ex-presidente havia dito numa alternativa, um outro acesso, e ninguém mais fala nisso? Bom, quando eu disse que ao final da Comissão Especial de Estudos, que nós estaríamos levando o caso ao Ministério Público, falou, vereador, a gente ainda esgotou todos o diálogo. Como não esgotou todo o diálogo? Eu fiz uma reunião com eles em 2014, falei lá, falei, presidente, eu fiz aqui uma reunião com o seu diretor em 2014, abril de 2014, até hoje eu espero a devolutiva da reunião. Se nós não tivéssemos colocado a Comissão Especial de Estudo, até hoje estaríamos esperando as respostas. Vereador, me permita dizer, eu vi que no Jardim Álava a população se engajou, né? Comprou a briga e deu resultado. Não está faltando um pouquinho de pressão popular lá na região? Falta também, Pedro. E aí é que eu faço uma crítica de público por parte de pessoas que são revolucionários de Facebook. E no sofá, né? É muito fácil, né? É muito cômodo você colocar um laptop no colo, sentar no sofá com um cafezinho quente, assistindo televisão e fazer crítica, né? O que a gente tem que ter é participação. Se Che Guevara fosse vivo nos dias de hoje, eu acho que ele seria revolucionário de Facebook, porque o que a gente mais vê são revolucionários de Facebook. Na hora da prática da ação, brigar pelo direito de ir e vir, o que a gente vem cobrando, são poucas pessoas que fazem presente. Mas não seria o caso, ontem estava o senhor, o deputado Alencar, outros vereadores, não seria o caso de prometer uma manifestação, então? Eu falei isso daí, eu disse até na mesa de discussão de que quando homens públicos sentam numa mesa para discutir, a gente tem que esgotar as possibilidades e não fazer ameaças. Mas eu disse que já tinha um forte movimento, porque se fizer uma manifestação ali na L. Smith, a gente inicia ali uma reação em cadeia em todos os aeroportos da nação. Porque o maior corredor que a gente tem aeroviário é o aeroporto de Cumbica. Então, um atraso num voo desencadeia aí uma reação para todo o Brasil. Eu acho que o ponto ali seria o estacionamento, aquele edifício garagem que eles construíram. Eles estão mais preocupados com o edifício garagem do que com a população da periferia. Pedro, no ofício que a gente teve como resposta deles, fica bem claro, eles não estão preocupados com a população, eles estão preocupados com o embarque e desembarque de quase 4 milhões de passageiros ano. E o faturamento do estacionamento. Com certeza. Bom, vereador, quero mudar de assunto. Ontem, mais uma vez, no golpe de vista no Obsessão, o senhor estava em plenário, eu soube. Como é que o senhor vê essa situação? Porque, no fim, o vereador Celestino tem razão. Todos os 34 vereadores são pichados, né? Eu não acompanhei, eu estava aqui no estúdio já, mas não consegui ouvir o que o Geraldo Celestino estava falando aqui. Mas realmente, ontem eu estava no plenário e aí, por uma surpresa, eu só ouvi quando foi encerrada a sessão. Eu já vinha, e você sabe disso, eu já sou crítico dessa prática desde a época do Soltur. Eu acho que causa um desgaste para casa. A gente sabe que a política nacional e assim estadual e municipal passa por um momento muito complicado, onde algumas atitudes acabam desgastando todo o corpo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cautela nesse tipo de ação, porque, como no meu caso, sair do Fortaleza para chegar numa sessão a tempo é um pouco complicado, Pedro. É um pouco complicado, porque hoje em dia não existe mais horário de pico, não existe mais horário de rush. Qualquer hora que você sai dali de uma região, como eu já disse aqui, que é ilhada, para chegar ao centro de Guarulhos, numa sessão ordinária, a gente disponibiliza aí um bom tempo nesse trajeto. E você chega na casa e não ter sessão é um pouco complicado. E não é uma crítica ao Jesus, ao presidente Jesus, é uma crítica prática, porque desde a época do antigo presidente eu já criticava esse tipo de atitude. Não é hora de mudar isso, mudar essa regra? Acredito que sim, Pedro, mas a forma de pensar a gente não consegue mudar o mundo, a gente pode dar o nosso exemplo. Foi assim quando eu presidi a LDO, que eu fazia questão de ter quórum, e assim quando eu presido qualquer tipo de sessão. Então, são práticas que algumas pessoas tomam que acabam desgastando todo um corpo. Agora, vereador Barreto, o senhor é lá da região São João, o senhor viu o nosso repórter falando que o terminal São João está largado, a Socican largou lá. E como é que o senhor observa isso? Pedro, eu observo que o transporte público é de fundamental importância para uma cidade, principalmente uma cidade com quase 1.400.000 habitantes. Se a gente não tiver seriedade no apontar os acertos, mas também corrigir os erros, a gente vai fazer essa população sofrer. Todos os dias eu recebo reclamação, todos os dias eu tento entrar quase todos os dias em contato com a Secretaria de Trânsito e Transporte para informar da falta de micro-ônibus, para informar desse erro que é o bilhete único, porque a gente vê aí terminais que na verdade servem como depósito de passageiros. Eu sou crítico disso daí desde o meu primeiro mês de mandato. Eu acredito que a gente deveria ter aqui na nossa cidade ônibus que passam ponto a ponto, sai de um ponto
e vai até o ponto final, como era feito antigamente. Se a gente não tiver uma linha que passe pelo terminal, aí sim é válido você pegar um micro-ônibus, descer no terminal e do terminal fazer como se fosse uma baldeação. Sim. Eu sempre falo isso. A população que é ônibus direto, né? Agora, a população que é ônibus direto. Pegar um ônibus lá do São João e ir para o Vila Galvão, sim, ou se não pegar um ônibus lá do Capelinha, do Água Azul e ir até o centro de Guarulhos, Santa Clara, como a gente tinha aqui várias e várias linhas que faziam as extremidades da cidade até o Santa Clara. E hoje a gente vê, na verdade, esses terminais sendo usados como depósito de passageiros. Pedro, pelo amor de Deus, eu posso estar na situação, eu posso estar na oposição, seja lá nas próximas eleições, sabe lá Deus quando. Aliado, sim, submisso não, né? Eu sempre disse isso, né? No meu primeiro discurso eu disse que aliado não é alienado. Quem me elegeu foi o povo, Pedro. Então acho que eu tenho que ter compromisso com eles. Então quando a gente vê alguma coisa errada, principalmente nessa magnitude, a gente deve fazer as críticas e as colocações. Me fizeram um questionamento, o pessoal que trabalha com micreiros fizeram uma pontuação interessante. Imagina um ônibus, aquele grandões lá que estão chegando. Os articulados. E eles enchem, eles lotam. Imagine quando ele chega no terminal, quantos micros são necessários para levar esse povo até os terminais. Aliás, eu faço uma pergunta. Eu faço aqui uma provocação. Você colocaria o trem-bala para rodar sob trilho de bonde? Não. É a cidade. A gente não tem condições viárias de comportar esses BRTs, não tem. Como é que a população está reagindo a esses novos ônibus articulados aí? Ó, Pedro, eu tive uma reunião com o secretário Atílio de Transporte. O secretário Atílio me atendeu, tem me atendido, a gente tem discutido. É claro que a gente sabe que alguns apontamentos não podem ser realizados e atendidos de pronto, mas eu tenho falado para ele que a população, principalmente quando existem essas mudanças de itinerário bruscamente, sem prévio aviso, aconteceu agora que retiraram algumas linhas do Terminal São João. Retiraram algumas linhas onde o passageiro já estava acostumado com aquela linha. Quando passa todo aquele sufoco de espera de ônibus, começa a se adaptar ao itinerário, tiram o itinerário, tiram aquele ônibus. Então, quer dizer, a pessoa chega lá e a grata surpresa de estar esperando o ônibus, chega e fala, meu ônibus está atrasado e vai atrasar mais, porque não vem. Não existe mais. Não existe mais. É uma falta de respeito, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado, vereador Barreto, pela participação e tomara que o senhor continue nessa luta, entre realmente na Justiça Federal contra o aeroporto. Pode estar certo disso, agradeço pela oportunidade, Pedro, agradeço Roberto, a toda a equipe, tenham todo bom dia, Deus abençoe. Obrigado pela participação. Vamos a um rápido intervalo e voltaremos em 2 minutos. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, assistência médica, odontológica e escola profissionalizante, colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. Rosemeire Estúdio Hair e Estética, sua melhor opção em Guarulhos. Rua Condessa Amália 124, Jardim Santa Mena. Fone 2600-1779. Visite nossa página no Facebook, Rosemeire Estúdio Hair e Estética. (49 minutos, 7
7h49, estou ficando maluco, eu estou ouvindo barulho de pombo. Bom dia, né, Carolina? Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Você está ouvindo? Eu tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu vi que a nossa vinheta chamou os pombos, hein? Desliga isso aí, meu, vai. Fala, primeiro, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notário, Inajara e amigos do Radar. Olha, chegou o ônibus articulado. Guarulhos só anda para frente. Já estão circulando na cidade 50 novos ônibus, sendo 20 articulados e 30 estendidos, que fazem as linhas 433, Terminal São João, Terminal Vila Galvão, via Anel Viário, e 453, Terminal São João, Centro, via Tiradentes, equipado com a Bus Rapid... What? Bus Rapid Transit, BRT, né? Tecnologia BRT. Esses novos veículos são muito mais rápidos, eficientes e seguros e garantem ainda mais conforto aos passageiros. Vamos traduzir essa frase em inglês aí? Como é que é? Bus Rapid Transit. Ônibus de trânsito rápido. Isso. Sabe escrever em inglês? Pelo amor de Deus. Amém. Fala, Rodrigo Souza. Ô Pedro, eu continuo aqui pelo Terminal São João e agora com uma notícia bem mais impactante e até mesmo preocupante para a população aqui de Guarulhos, viu? Não está descartada a paralisação dos serviços de micro-ônibus na próxima semana. Eu conversei aqui com vários permissionários aqui desse serviço aqui, e eles reclamam, Pedro, que há 5 meses não estão recebendo repasse, aquele subsídio que a prefeitura paga sobre cada passagem para essas pessoas. Algumas linhas, para você ter ideia, já estão sendo prejudicadas. A linha, por exemplo, Ponte Alta, Terminal São João, ontem, ela funcionou com menos carro, porque alguns permissionários não tiveram dinheiro para colocar combustível no veículo para vir até o terminal, Pedro. Tá ok. Ô, Rodrigo, procure ouvir hoje o alemão do transporte, que é o presidente da cooperativa, tá certo? Perfeitamente, Pedro. E fotografe aí para mim, por favor, a situação do Terminal São João. Ok, todos tenham um bom final de semana e até a próxima terça. Obrigado, Rodrigo Souza, voz de Guarulhos. Voltando aqui no estúdio, na Jana Nogueira, que disse bom dia, não? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Pedro, o Amauri, ele mandou umas fotos para nós, informando que a Prefeitura Proguaru fez a limpeza na Praça Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tranquilidade, na segunda-feira, e deixou os sacos de lixo lá. Até hoje, sexta, não foi retirado. Aqueles amarelos? Aqueles amarelos, aqui, ó. Tem até todas as cores. O lixo está acumulado no canto da praça. Ele quer saber quem que vai tirar isso. A Proguaru. Não é a Quitaúna, não. É a Proguaru. Então vamos caminhar para a Proguaru, tá ok? Tá ok. E mais? O Rogério do Bom Clima, ele informa para nós que no Jardim Bela Vista foi retirada a linha de ônibus que ia sentido o Padre Bento, sem aviso prévio. E a população está sentindo muito. 350, acho que era 350, né? Eu me lembrei do ex-prefeito Eloy Pietá, que disse aqui, aliás, você entrevistou o Pietá novamente, ele disse o seguinte, que eles lutaram tanto nos anos 80, o Partido dos Trabalhadores lutou tanto por linhas diretas e agora estão acabando com essas linhas diretas, né? É um direto no queixo. Vai. O Edson, do Jardim São João, ele informa para nós que ali no bairro está sem coleta de lixo há mais de uma semana. Opa. Ele é morador da rua Januário Cico e o lixo está acumulando ali. Vamos encaminhar para ok? Tá ok? Tá ok. Tomar providência. O Lino do Bom Sucesso e a Jeane da Vila Nova Bom Sucesso, eles informam que eles estiveram no supermercado Seta e constatou a presença de pombos lá. E a Jeane informa para nós que ela viu alguns funcionários jogando saco de açúcar para espantar as aves. E açúcar? Açúcar. E acaba alimentando e elas chegam cada vez mais lá. Quem inventou isso? Açúcar para espantar pombo? Gelada. Existem repelentes de pombo, gente, sonoros aí, por 200, 300 reais. É só, ou então coloquem em telas, né? Vamos lá. O Cláudio do Paravente, ele fala para nós que ele está sem água desde o dia 8. Caramba. A água não tem pressão para chegar até a caixa de água. Ele é morador da rua Monte das Oliveiras e todos os moradores que moram na região alta não conseguem ter as suas caixas d'água abastecidas. Tem que pedir caminhão-pipa, 0800 10 10 42. Um conselho também, para quem não consegue, coloque um pressurizador no hidrômetro. Do hidrômetro para a caixa d'água. Você consegue colocar um pressurizador. Não é tão caro assim, viu? Acho que por 200 reais você resolve isso. Mas o caminhão-pipa, 0800 10 10 42. O Orlando da Ponte Alta, ele solicita o desassoreamento do córrego na rua Nelson Alto de Jesus, na Ponte Alta. E ele também informa que os cemitérios, principalmente o cemitério do Bom Sucesso, está cobrando uma taxa de R$4.000 para enterrar. R$4.000? Ele achou essa taxa muito abusiva.
Vamos convidar, eu não sei quem está na direção da funerária, tente marcar, era o imortal Rui Barbosa, quero saber, 4 mil reais, me parece um valor exagerado. É municipal, o cemitério Bom Sucesso? Municipal, há muito tempo. E mais? O Edenilson, do Parque Flamengo, ele reclama que os moradores estão sem água desde a segunda-feira. Deve ser o mesmo problema de falta de pressão de água. 0800 10 42, peça um caminhão-pipa, né? E o Paulo da Vila Flórida informa que a rua Piraí do Sul e Maria das Dores Lopes Pinheiros deveriam ser mão única, porque ali o trânsito está muito complicado, porque os carros ficam estacionados dos dois lados da rua. Vamos encaminhar para a Secretaria de Transportes, tá ok? Tá ok. Por hoje é só? Por hoje é só. Tá bom. Mais algum destaque, Vitor? Pedro, eu tenho uma informação aqui para os moradores de Guarulhos. O posto de recarga do bilhete único do aeroporto, faz um tempo já, não está funcionando. Recarga de ônibus? É, o bilhete único. Da prefeitura? É, não está funcionando. Já faz um bom tempo. No aeroporto? Tem. É no Terminal 2, desembarque, lá no guichê da Lira, que vende passagens para Campinas. Mas houve alguma explicação? Não sei o motivo, Está fechado? Está fechado, está lá. Não estamos fazendo a recarga do bilhete único. E é serviço que era utilizado por muitos funcionários do aeroporto. O aeroporto é uma cidade, né? É. Então, vamos questionar a Secretaria de Transportes, Najara, tá ok? Ponto final da edição de hoje. Então, todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta, se Deus quiser, na terça-feira. Até lá. No ar, Radar de Notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias.